Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para você que já é inscrito, muito obrigado por estar me acompanhando até aqui e confiar nesse trabalho, nesse ministério. Você que ainda não é inscrito no canal, mas está me acompanhando, deposite a confiança, se inscreva no canal. Se algum conteúdo aqui agregou para a sua vida espiritual, se você tem crescido, tem aprendido com as matérias que eu tenho ministrado aqui nesse canal, eu convido a você a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para que a plataforma ela envie, mais vídeos para os usuários. Muito obrigado você também que já tem comentado, você que está inscrito no canal, tem comentado, tenho visto muitas pessoas têm comentado nos vídeos aí. Isso é muito importante, saber aquilo que você acha sobre cada tema, sobre cada assunto, sobre cada conteúdo. É muito importante. Isso me ajuda a produzir conteúdo direcionado para exatamente tal assunto, tal matéria, que vai trazer um objetivo maior, que é o nosso crescimento espiritual, a nossa edificação em Cristo Jesus. Esse é o objetivo desse canal, e também apresentar os verdadeiros e fazer a separação daquele que não é verdadeiro, os verdadeiros profetas e os falsos profetas, não atacando a pessoa, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que julgar a profecia e não o profeta. E aproveitando, falando sobre isso, eu vou falar com vocês aqui na playlist. Vou criar uma playlist, com a temática de algumas matérias. O primeiro assunto que eu vou falar hoje com vocês vai ser sobre 7 tipos de líderes que nunca irão para longe. 7 tipos de líderes que nunca irão para longe e nunca irão explodir no ministério. Vou repetir. 7 tipos de líderes que nunca irão para longe e nunca irão explodir no ministério. Vou falar sobre isso aqui. Primeiro, aqueles que vivem falando mal de outros líderes. Somos humanos, sujeitos a erros e desejos. Algumas coisas vencemos e outras não. Somos fracos e tentados de várias formas, mas Cristo tem nos fortalecido. Quem vive falando mal de um homem de Deus, sendo ele um pregador, acredite, seu ministério está em perigo. Evite atacar homens de Deus. Temos um exemplo muito grande quando o profeta Eliseu ele estava entrando numa determinada cidade, se não me recordo, Betel, e ali havia um grupo de meninos de aproximadamente 100 que olhavam para o profeta Eliseu e debocharam dele, dizendo: vai calvo, vai careca, saia daqui, nós não te queremos aqui, nós não te recebemos aqui, você não é aceito na cidade. O profeta olha, observa e amaldiçoa. Saiu uma ursa de dentro da mata e destruiu 40 desses que estavam debochando, falando mal do profeta. Então tome cuidado, meu irmão. Você que gosta de falar mal de líderes, você que gosta de difamar pastores em rede social, você que tem um canal, você que criou um canal só para falar mal de pastor, para falar mal dos erros dos outros, tome cuidado, meu irmão. Você que tem chamada, você que tem ministério, o que você tem que fazer? Você tem que orar. Você tem que pedir misericórdia ao Senhor. Você tem que falar: Senhor, não me deixa cair nesse mesmo erro. E a Bíblia diz que nós temos que suportar a carga uns dos outros. Quando você ver o teu irmão pecar, o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que advertir 1, 2, 3 vezes. A presença de 1, 2 ou 3 ou até mais testemunhas.
Então tome cuidado. Se você faz isso, pare hoje mesmo. Pare, porque você está travando, você está bloqueando o teu ministério, a tua chamada, e você não vai para frente. Segundo, aqueles que nunca treinam discípulos, mas roubam discípulos dos outros. O ministério de Jesus Cristo estava baseado em treinar outros líderes. A multidão não era o foco de Jesus. Ele estava mais focado em discípulos. Foi por isso que ele diz: ide, não para acumular, mas para fazer com que todos se tornem meus discípulos. Se você não treina, você não entende o que é ministério e missão. Treine discípulos. O poder de um ministério está no treinamento. Se você parar de treinar seu ministério, nunca vai crescer. Você terá instabilidade ministerial. Bom, o que nós aprendemos com isso aqui? Casos de vivência, coisas que nós vemos acontecer, muitas das vezes em muitos ministérios, muitas igrejas, até mesmo com você, casos individuais, casos pessoais, que você vivenciou na sua vida pessoal. Igrejas, pessoas, multidão, aglomeramento de gente, igrejas inchadas, mas não tem ensino, não tem doutrina, não tem discipulado. Discipulado é ensinar, disciplinar, treinar e enviar. Isso é discipulado. Acompanhar, isso é discipulado. Então o ministério de Jesus nunca foi fora disso aqui. Jesus andou com 12. Jesus andou com os 12. E aos 12 discípulos, ele trouxe ensinamentos a respeito dos céus. Ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, o ministério de Jesus foi trazer para perto, discipular e enviar. Esse deve ser o foco do ministério. Esse deve ser o foco do seu ministério. Você não pode dentro da igreja, você que é líder, você que é pastor, você não pode dentro da igreja só acumular, aglomerar pessoas e não ter uma visão de crescimento, de implantação, de expansão do ministério. Você tem que ensinar, você tem que disciplinar, você tem que discipular e enviar para que o reino de Deus cresça, para que o ministério cresça. Porque se não dessa forma, se você não focar no teu ministério bases de discipulado, você não vai ter crescimento ministerial. Você vai ficar rodando em círculo e o teu ministério vai apenas inchar. Ao invés de ter crescimento, ele vai ter inchaço. Os problemas vão começar a se aglomerar, os problemas vão começar a se multiplicar. Por quê? Porque a igreja não tem ensino. Pastores que baseiam o seu ministério em ensino de pregadores de fora. Conheço milhares de igrejas que os seus cultos são baseados no ensino de pregadores de fora. Vem um, prega, traz uma palavra, é até de Deus, amém, é louvável, Deus fala, Deus usa, a palavra é profunda, uma palavra muitas vezes profética, porém, o papel do líder, o papel do pastor é ensinar as suas ovelhas como é que tem que se caminhar, como é que tem que se proceder no correto caráter cristão, na correta conduta cristã. E você que é pastor, você não pode depositar isso nas mãos de pregadores de fora, que tragam o ensino da visão, que tragam o ensino da revelação. Você não pode depositar isso na mão de pregadores de fora. Você não terá crescimento ministerial. Terceiro, aqueles que nunca têm tempo para aprender dos outros líderes. Isso é muito grave. Esses são aqueles que dizem que já não estão no nível para atender convite de ir sentar e ouvir alguém a pregar. Não vão no culto para ouvir outros, mas vai para ser escutado. Sabe aquele tipo de camarada que ele acha que sabe tudo?
que entende tudo, ele não vai numa escola dominical e quando ele vai, ele julga tudo, ele pensa que ele sabe mais do que quem está lá na frente ensinando. Você não vai ter crescimento ministerial. A soberba, orgulho excessivo, tem destruído incríveis líderes. O orgulho pode cegar você e convencer você o que não tens. Tome muito cuidado com o orgulho. Se não aprende com outros líderes, você é um pior líder que existe. E também seus filhos nunca irão aprender de você. Se aprenderem de você, não serão submissos. Vocês estão entendendo, meu irmão, a gravidade disso? Hoje nós temos vários relatos de pastores, líderes, que muitas vezes ficam doentes. Muitos até se suicidam. Por quê? Porque eles se fecham, meus irmãos, numa redoma e acham que não precisam conversar com ninguém, não desabafa com ninguém, não conta as dificuldades, não tem um mentor espiritual. Eu mesmo tenho mentores espirituais na minha caminhada, no meu ministério. Pessoas dos quais eu vou buscar conselhos espirituais. E outro, pessoas dos quais eu vou buscar conselho matrimonial. E outro, que eu vou buscar conselho sobre vida financeira. E outro, que eu vou buscar conselho sobre mentalidade e maturidade social, comportamental, emocional. Eu mesmo tenho mentores assim. Você precisa buscar homens e identificar, primeiro, identificar verdadeiras amizades com homens de Deus, profetas, homens que estejam alinhados com a palavra, compromissados com o reino de Deus. Segundo, ao identificá-los, faça alianças espirituais, se aproximem, faça conexões. Terceiro, busque nele uma referência espiritual. Muitas das vezes o seu mentor não precisa estar 24 horas falando com você, não precisa frequentar a tua casa, comer do seu pão. Eu mesmo tenho mentores que nem no país moram, não frequentam a minha casa, não falo com eles todos os dias, não tomam um café comigo, mas são homens de Deus, homens que jejuam, que oram, que quando recebem uma mensagem, a primeira coisa que eles falam para mim é: eu vou orar, assim que eu tiver resposta, a gente volta a se falar. E às vezes leva semanas, às vezes leva um mês. E quando a resposta vem alinhada exatamente com aquilo que Deus já revelou a mim. E aí se confirma. Então eu costumo sempre dizer uma frase que eu muitas das vezes ouvi, que faz sentido para mim. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então se você não senta para ouvir, se você não senta para ser ministrado, o teu ministério não vai crescer. Você não vai ter crescimento ministerial. Se você não é saudável, em primeiro, se você não é saudável mentalmente. Segundo, se você não é saudável espiritualmente. Terceiro, se você não é saudável emocionalmente, o teu ministério não vai crescer. A sua igreja vai inchar de pessoas. Números são bons. Aí você vai ficar um líder, um pastor viciado em oferta, em dízimo, porque isso, o inchaço, o interesse do inchaço de muitos pastores é bom por isso. Porque quanto mais gente, mais movimento financeiro a igreja tem. Sim, eu até entendo por um lado, entre aspas. E por outro lado, se você realmente tem um chamado profético e você sabe que o teu chamado é um chamado de Deus para crescimento, e você está nesse campo, saia desse campo. Saia desse campo, porque você não terá crescimento ministerial. Vamos para o próximo. Quarto, aqueles que desistem muito fácil.
Pessoas que costumam não alcançar o crescimento são pessoas que desistem muito facilmente de uma direção passada por sua liderança, ou de um projeto que a igreja local está envolvida, por exemplo. Como essas pessoas têm a característica de fazer tudo sozinhos, quando recebem uma direção de um projeto ou de um desafio de sua liderança ou discipulador, não caminham na perseverança da direção passada. Na primeira barreira que enfrentam, logo desistem com a máxima. E a primeira frase é: eu sabia que isso não daria certo. São pessoas que não acreditam com a mesma fé, o mesmo empenho e a mesma disposição de acreditar no projeto lançado pela liderança, como o seu líder ou o seu discipulador tem. Isso aqui tem muito a ver com a visão. Se você anda com pessoas que não têm a mesma visão, se você anda com pessoas que não falam a mesma linguagem que você, se você não anda com pessoas espirituais, se você não anda com pessoas que andam no mesmo ambiente espiritual que você, o teu ministério não vai crescer. O teu ministério não vai crescer. Você precisa se cercar de pessoas que falem, primeiro, a mesma linguagem que você. Segundo, o mesmo ambiente que você frequenta, é a mesma atmosfera espiritual que Deus vai se manifestar na sua vida, se manifestará também na vida daquela pessoa dos quais você está tendo conexão. Entende? Então, você precisa aprender isso. Você precisa, pastor, líder, se identificar, ou seja, identificar isso no seu ministério. Você precisa identificar isso na sua chamada, na sua igreja, ter pessoas assim ao seu lado, andar com pessoas assim. Me faz lembrar quando Jesus entrou, eu não sei bem, eu não me lembro muito bem se ele entrou na casa, foi na casa de Jairo, ou foi na casa, quando Jesus foi praticar um milagre, ele tirou as pessoas que estavam ali, naquele ambiente, e ficou apenas com 2 discípulos. Se não me engano, Pedro e João. Mas por que Jesus fez isso? Porque existe alguém que está na mesma linguagem, na mesma visão, na mesma atmosfera espiritual que você. Você precisa aprender isso, pastor. Você que é líder de ministério, você precisa aprender isso. Se você não aplica isso no seu ministério, você não terá crescimento. Tudo que você fizer, pessoas que estarão à frente de determinados departamentos dentro da sua igreja não trarão crescimento para esse ministério. Elas não vão trazer frutos de crescimento, elas não vão agregar. Pelo contrário, o pensamento delas é outro, a direção é outra. Elas não falam a mesma linguagem que você, elas não têm o mesmo pensamento que você, elas não recebem a palavra profética de discipulado, de ensino, elas não andam na mesma espiritualidade que você, elas andam em outros ambientes que você não anda. Então, por conta disso, o seu ministério não terá crescimento. Aplique isso. Quinto, aqueles que só falam deles e pouco de Jesus. O evangelho não pode ser centralizado em eu, mas sim em Jesus. Quando o assunto principal de um pregador for eu no púlpito, saiba que esse altar o diabo está em festa. Quando o assunto principal de um pregador for eu, vou repetir, saiba que este altar está em festa. O centro do evangelho é Jesus Cristo.
seu dinheiro, sua vida, suas qualificações, seus certificados, seus diplomas, seu dinheiro não é evangelho. Evangelho foi e será Jesus. Sabe aquele pregador que quando você convida, ele começa a falar dele mesmo? Ele começa a falar das qualificações, dos estudos, né? Ele começa a falar das conquistas que ele teve, ao invés da conquista que ele teve ser algo de ferramenta como edificação para os ouvintes, para quem está ali, não. Ele começa a gabar, e aí ele começa a fazer comparações dentro da sua igreja, começa a fazer comparações, até mesmo pregadores de fora, pregadores de dentro, pessoas que são convidadas para pregar ou são convidadas a ter a palavra no momento do culto. E ele começa a falar dele mesmo, ele começa a falar de coisas cotidianas, ele começa a contar histórias que nada tem a ver com Jesus, começam a contar histórias que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. Esse tipo de gente vai trazer demônios para o teu ministério. Esse tipo de pessoas vai trazer derrotas para o crescimento do teu ministério. Cuidado com essas pessoas. Por isso que é importante o discipulado. Por isso que é importante o ensino. Por isso que é importante ter um dia de congresso, de ensino da palavra, de ministração. A sua igreja precisa disso, pastor. Procure aquele irmão que tem o ministério, a chamada do ensino. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus chamou, existem 5 ministérios, tá? Porque Deus chamou, dentro desses 5 dedos, Deus chamou para 5 ministérios. Primeiro, apóstolo, evangelista, pastores, aqui, esse aqui, esse aqui é um dos mais importantes ministérios que tem. Primeiro começa com apóstolo, evangelista, pastores, presbíteros e mestres. Apóstolo, ele lidera todos os outros ministérios. Evangelista é aquele que vai e traz as ovelhas para o ministério. Pastor é aquele que apacenta, que cuida das ovelhas que o evangelista trouxe. Os presbíteros são aqueles que acompanham as ovelhas, que observam o caminho das ovelhas, que oram, que intercedem pelas ovelhas. Em determinados momentos, aplicam a cura para as ovelhas. E o mestre é aquele que ensina todos esses aqui. Porque esses 5 são 5 ministérios proféticos. Tudo começa aqui, no pequenininho, no ensino, no ministério de ensino. Porque vem dele o crescimento para todos os outros. Então não tem como um ministério começar daqui para cá. O ministério começa daqui para cá, começa do ensino. Primeiro Jesus ele ensina, discipula e envia. O id é enviar. Não tem como ser o contrário. O ministério profético, o ministério não tem como começar diferente. Diferente disso, você não terá crescimento ministerial. Vamos para o próximo. Sexto, aqueles que vivem trocando de pai na fé. O ministério da paternidade espiritual é algo muito sério e importante. Tome muito cuidado para não matar sua vida espiritual e seu ministério, submetendo-se a um homem que não é submisso a Deus. Muito cuidado com isso, viu? Você que é ovelha, que está dentro de uma igreja que é liderada por um pastor ou dirigente que não é submisso a Deus. Cuidado com isso. Você corre um grande risco.
A crise pela unção tem nos feito pular de mentores, pai. Paulo disse que, ainda que tenhas 10.000 instrutores, eu que vos instruí. Se você não se submete a um único pai, você vai matar a sua visão, vai destruir o seu chamado. Paternidade não é sobre informações ou unção. Paternidade é sobre comunhão e relacionamento. Eu vou repetir essa parte. Paternidade não é sobre informações ou unção. Paternidade é sobre comunhão e relacionamento. Muitos que querem ser filhos não querem submeter-se e ter comunhão. Só há interesses neles. Prestaram atenção nesse sexto item? Muitas pessoas não conseguem crescer ministerialmente, não vão para frente, porque elas periodicamente mudam de igreja, não criam raízes em igreja. Mudam de pai na fé constantemente. Você não vai ter crescimento ministerial com esse tipo de comportamento. Você não vai muito longe. Não se submete à disciplina. São rebeldes. Você não vai ter crescimento ministerial. Você vai ficar apenas vendo pessoas passar por você e Deus chamar pelo nome, ter um ministério explosivo, e você vai ficar para trás. Cuidado com isso. Sétimo e último, aqueles que amam mais impactação que a verdade. Nenhuma parte que encontramos a palavra impactação. Não encontramos em lugar nenhum. Estudando no dicionário a palavra impactação, ela significa alguém que sofreu algum tipo de influência. Cuidado com as influências. Tente identificar a quem está te influenciando. Primeiro, espiritualmente. Segundo, no ensino, na liderança. Terceiro, nas direções da sua vida. Decisões da sua vida. A impactação pode construir... Voltando aqui que eu perdi uma parte. Alguém que sofreu algum tipo de influência ou foi alvo de efeito deixado por uma ação ou acontecimento é uma transmissão de força ou poder para o homem espiritual. Entende que a influência de alguém ela pode impactar na sua vida espiritual, na sua direção, nas suas decisões? Por isso é importante você líder, você ter alguém, ter um mentor. Por isso que é importante você também, que tem um chamado para liderança ministerial, tem um ministério profético, é importante você estar bem conectado com pessoas que tenham influências espirituais, pessoas que têm conexão com Deus, pessoas espirituais. Porque pessoas espirituais, elas vão influenciar o teu espírito. Pessoas carnais também vão influenciar você carnalmente. Espiritualmente nas suas decisões, na direção que você tem que tomar, em determinadas direções ministeriais. Isso é muito importante para o seu crescimento ministerial. Continuando aqui, a impactação pode construir ou destruir, dependendo de quem está fazendo. Muitos ministérios quebrados são frutos de importações estranhas. Entende? Você não tem um formato. Você copia, você olha o que o outro está fazendo e vai fazer. Você tem que ter um formato. Você tem que ser único. Não existe outro DNA a não ser o seu. Não existe outra impressão digital no mundo igual à sua. Não existe outro código genético igual ao seu. Deus só fez o seu. Então você precisa se encontrar, você precisa se achar no seu chamado e investir dentro da área em que Deus chamou você para fazer. Porque aquilo
que você está vendo no ministério de outro é para o outro, não é para você. Você pode se espelhar, mas você pegar aquilo e trazer para você e copiar e fazer o que o outro está fazendo, você não vai ter crescimento ministerial. Você está apenas importando algo que não é seu. E aí você não vai ter frutos. O resultado disso é quebrar. São importações estranhas. Continuando. Além de importações estranhas, você vai transmitir espíritos de estagnação e retrocesso, prostituição e etc. Por isso, tome cuidado com certas importações ou impactações na sua vida. Nem tudo aquilo que traz impacto para a sua vida, você tem que aplicar no seu ministério. Nem tudo que traz impacto para a sua vida, que talvez possa se identificar ou encaixar com algum momento da tua vida, pode estar vindo de Deus. Tome muito cuidado com isso, porque isso vai bloquear o teu crescimento ministerial. Amém? Meus irmãos, espero que Deus continue abençoando a tua vida, o teu ministério. Eu sou o pastor Josué Aleph. Criei aqui a playlist, a partir de hoje. Eu vou fazer uma série, começando com esse vídeo, tá? Uma série aqui no canal Os Últimos Profetas. Tem um canal secundário, tá? Lá eu vou deixar o link do canal secundário fixado no comentário desse vídeo aí, tá bom? Já te peço, compartilhe, se tiver relevância para você esse conteúdo desse estudo, compartilhe, comente, tá? Se isso abençoou a sua vida, se você vai aplicar isso no teu ministério, isso é importante, a aplicação disso aqui no seu ministério. Se você quiser, tá? Esse conteúdo por escrito eu envio para você, é só você me chamar aí no WhatsApp que eu envio esse conteúdo para você, para que você possa discipular no teu ministério os seus liderados, a sua célula, para que haja crescimento, tá bom? Deus te abençoe, compartilhe, curta, se inscreva, você que não é inscrito ainda, que está chegando, me acompanhou até aqui, no final desse vídeo. Deus abençoe você. Graça e paz, paz e prosperidade. E eu te vejo no próximo encontro. Tchau, tchau.